Então, eu resolvi fazer um improviso total aqui, né? Tipo, não preparei slide, não preparei nada. Não trouxe computador, peguei emprestado do Renzo. Não sei usar Mac, então vou dar umas erradas aqui. E aí eu pensei, que material que eu tenho pronto? Eu fiz um tutorial de Flask na Python Brasil e eu já tinha feito um outro tutorial de Flask alguns meses antes no Grupy, em São Paulo, né? E aí tem várias dicas de Flask ali, de arquitetura, erros que são comuns no Flask, que aí dá pra gente conversar. Então eu vou meio que improvisar a conversa aqui, eu vou abrir um aplicativo Flask e começar a fazer uma introdução, né, para quem não conhece, tentar pegar os erros comuns, né, os problemas mais comuns, e algumas dicas de arquitetura que são as que eu mais uso, né, quando eu tenho algum projeto Flask, principalmente projeto que vai crescer, coisas que ajudam você a não ter problema no futuro. Mesmo que o seu projeto seja pequeno, vai ajudar você a conseguir evitar esses problemas, certo? Então, quem aqui não conhece o Flask, não sabe do que se trata, nunca viu? Tem alguém? Nunca viu mais? Então, beleza. Então, eu vou começar explicando mais ou menos o que é o Flask, para que serve, né? De um jeito bem básico. E depois a gente entra nessas dicas aí, nesses erros que são comuns. E aí depois, com certeza vai sobrar tempo, eu acho, né? Eu vou ter 40 minutos. E aí a gente, se tiver pergunta, a galera quiser discutir sobre o Flask, a gente vai falando aí, né? O que eu souber, eu vou ajudar. O que eu não souber, tem os caras muito bons aqui que com certeza sabem, né? Que manjam muito de Flask, ó, o cara olhando para trás. Beleza? Bom, eu escrevi um tutorial que se chama What the Flask, é flask.wtf, o domínio. Se entrar em flask.wtf, ele entra aqui. Tem as partes aqui do tutorial para você aprender as coisas importantes, né? É meio longo assim, eu fui meio burro ao escrever, porque eu coloquei muito conteúdo, como se eu estivesse escrevendo um livro. Dava para ter dividido em mais capítulos, né? Inclusive ia gerar mais cliques no site, né? Mas eu resolvi escrever tudo assim de uma vez. Mas tem ajudado aí uma galera a entender os conceitos do Flask desde o começo, né? Então quem quiser pode procurar esse link. Eu também tenho um GitHub do curso de Flask que eu dou. Ultimamente estou meio sem tempo, tenho feito para empresas, mas a minha ideia é tentar montar uma turma um dia, quem sabe. Ou não, do jeito que eu estou demorando, pode ser que daqui a alguns anos o negócio já fique obsoleto, nem vai dar tempo de dar curso, né? A galera já está em outra. Mas o material está no GitHub, curso de Python oficial, tem lá 2 tutoriais de Flask, que aí você vai seguindo o tutorial completo aqui. Tipo, aqui é a parte 0, aí vai explicar para você tudo o que está fazendo na parte 0, quais são os componentes, as dependências, aí você vai aqui para o próximo. E aí tem todo o código aqui, e embaixo a explicação de cada arquivo, o que ele faz, para que ele serve, e aí vai indo. Então, se não me engano, são 13 partes esse tutorial. Também serve para entender um pouco da arquitetura, né? Então, vamos ver aqui o que é o Flask, para que ele serve. Eu criei aqui um ambiente Python com a Virtual Env, né? Então, para quem não sabe, no Python 3, é só você usar aqui o Python 3. Falei que eu não sei usar Mac. 3.6-m venv. E aí você dá um nome que você quiser, ele cria um ambiente virtual para você. Hoje em dia eu só uso assim, eu não uso mais Virtual Env Wrapper, PyEnv, nada disso. Só uso o que vem padrão aí. E aí você ativa o Virtual Env, ele aparece aqui do lado, né? Então eu estou no ambiente virtual, até porque eu estou no computador do Renzo. Para não zoar as coisas dele, eu instalei aqui virtual. Eu instalei algumas coisas aqui antes, né? Porque eu não sabia se ia ter internet. Mas o importante mesmo do que eu deixei instalado aqui é o Flask mesmo, né? Que é o framework. Ele não é grande, está na versão 0.12, ele é bem enxuto. E para que ele serve? Para você criar aplicação web, API, qualquer coisa que converse HTTP, que você precisa publicar ou na web ou numa rede, o Flask vai te servir, né? Desde aplicações muito pequenas, né? Você precisa ter uma URL onde você vai passar um argumento ou você vai checar um status de alguma coisa, ou um sistema realmente grande, né? Que a gente pode dar exemplo de sistemas hoje que são escritos em Flask, API do Uber, API do Pinterest, que mais? Tem mais, mas eu esqueci. Enfim, tem várias coisas grandes que são escritas em... o Patreon, não sei se vocês conhecem o Patreon, que é um site de fazer doação, né? Também é escrito em Flask.
Jus Brasil, a Cielo, né, que é a empresa aqui de dados científicos, né, de artigos científicos, agora está rodando com Flask, ou seja, desde o projeto menor até um projeto grande com várias pessoas na equipe, ele serve desde que você siga a arquitetura dele de uma maneira tranquila, né, de uma maneira correta. E é bem simples, pip install Flask, você vai instalar o framework, como eu falei, eu já tinha instalado, né, então ele vai dizer que já está instalado. Lembrando que você nunca deve fazer isso daqui, ó, sudo pip, isso é proibido, né? Se um dia você fizer sudo pip, você está errado. Então, você não pode instalar nada do Python usando o administrador, porque você não sabe se vai vir alguma coisa maliciosa, né? Então, sempre usa como usuário dentro de uma virtual env e confie, cheque mesmo se foi o Flask que veio, porque pode alguém ter mal intencionado ali, hackeado seu DNS e apontado para um outro repositório, você baixou algo que não era realmente o que você queria. Como é que faz para você criar um aplicativo Flask? Então vamos imaginar um aplicativo web lá que escreve Hello World na tela. Então para quem nunca viu o Flask, né, uma introdução bem rápida. Você vai criar um arquivo, né? Então eu vou usar o melhor editor para terminal que existe, que é o Nano, né? E para não alimentar essa briga entre VI e Emacs, então eu vou usar o Nano também, que ele é mais leve. Então, um editor de texto, eu vou criar aqui um arquivo app.py, um arquivo Python vazio. E aí, a gente importa aqui, ó, from Flask, import Flask. Tá? Então, o que a gente importou aqui? Uma classe. Né? Então, em Python, geralmente, os objetos com a letra maiúscula aqui no começo, geralmente são uma classe. Tem algumas coisas aí mais antigas que tem até função, tem várias. Antes da gente seguir a PEP 8, você vai pegar algumas bibliotecas, tipo Beautiful Soup, tem umas coisas que são nomeadas meio feias, mas geralmente é nomeado do jeito bonitinho. Então a gente importou uma classe, significa que a gente pode criar uma instância dela. Né? Então eu vou criar aqui uma instância da minha aplicação Flask, né? E por padrão eu preciso dar um nome para essa aplicação. Então eu poderia vir aqui e dar um nome qualquer, né? Tipo Python Sudeste. Né? Posso dar um nome para esse aplicativo, que vai ser o nome que eu vou usar para importar e para referenciar ele depois. Né? Como o meu arquivo aqui se chama app, e eu quero manter a estrutura padrão de importação, eu simplesmente uso uma variável que o Python tem aqui naquelas variáveis mágica dele, né? As variáveis dunder, eu uso essa aqui que é _name. Ou seja, ele vai pegar o próprio nome do módulo app lá e vai colocar aqui embaixo para mim. E se eu mudar o nome do arquivo, ele muda automaticamente. Né? Então, basicamente, isso daqui é um aplicativo Flask, né? Um aplicativo web. Para eu rodar esse aplicativo, eu venho aqui do app.run, que eu posso passar uma série de parâmetros. Qual a porta que ele vai rodar, qual que é o endereço, se é debug, se não é, onde estão arquivos, tipo, que ele faz reload automático. Né? Então, eu posso rodar ele, se eu alterar um arquivo, ele automaticamente vai lá e reinicia o servidor para mim. Então, tem uma série de parâmetros que eu posso passar aqui. Então, basicamente, se eu fizer isso daqui e salvar, né? E eu fizer aqui python app.py, está rodando aí meu aplicativo Flask na porta 5000, né? Então, se eu for lá agora... Opa. Que isso, Renzo? Tá. Localhost 5000. Beleza. Então... Está rodando. Reparem que ele falou para a gente o seguinte, ó, tem uma aplicação rodando, porque ele encontrou algo, ele deu um retorno. Né? Então significa que ele bateu em alguma aplicação. Só que ele não encontrou essa URL aqui, que é a localhost 5000, né? Que é a URL raiz. Geralmente a gente referencia com ela com a barra. Né? Então tem a barra no final, quando a gente acessa ele omite a barra, mas é a raiz do nosso servidor de aplicação. Então não tem ninguém roteando essa URL, não tem nada mapeado para ela. Né? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dizer para o Flask o que ele vai fazer quando a gente acessar aquela URL. Né? Então, vou editar aqui. Né? Então, isso aqui basicamente todo mundo, a maioria aqui já sabe, mas para quem não conhece, né, a gente usa aqui um padrão de projeto, né, um padrão do Python chamado decorator. Né? Então, decorator é uma maneira de você acessar propriedades internas de um objeto, pode ser uma classe ou uma função,
alterar o comportamento dela, né? Ou seja, decorar, e você então ter um retorno temperado, né? Ou seja, eu tenho uma função, por exemplo, eu crio aqui uma função hello, e essa função faz assim, return hello. Se eu rodar ela, ela vai imprimir no terminal a palavra hello, né? Imprimir no terminal. Como eu não quero que ela imprima no terminal, quero que ela me traga no browser, eu tenho que dizer para o Flask que essa função vai responder a uma determinada rota. E aí eu decoro essa função, né? Então o Flask tem alguns decorators. O mais comum é esse aqui, que é o AppRoot, né? Que é para você criar uma rota. E a partir daqui eu estou alterando completamente o funcionamento dessa função. Ao invés dela retornar hello, a partir do momento que eu fizer o route ali, eu estou fazendo uma espécie de metaprogramação assim, bem de alto nível, que eu estou dizendo, olha, quando retornar hello, pega esse hello e transforma em outro objeto. Então ele vai pegar esse objeto aqui e ele automaticamente vai transformar num objeto que o browser consegue receber, que é o response, né? Não vai ser ali somente uma string. Ele vai encapsular dentro de um response e aí ele consegue devolver para o navegador. Tá? Então aqui eu vou dizer que eu quero rotear esse cara aqui na barra. Né? Então quando o cara entrar na barra, vai ver aqui o hello. Né? Então, vou salvar. Aqui, salvei. Quando eu salvei, provavelmente ele já deu reload. Não, não deu. Vamos ver se deu certo. Tá lá, hello. Tá, então, simplesmente isso. Olha, eu tô me matando para dar zoom aqui, achei. É command. Então tá aí, hello. Então agora sim, isso aqui é uma aplicação web onde eu consegui retornar um texto lá. Ou seja, eu poderia retornar qualquer coisa que eu quisesse de dentro aqui da aplicação Flask, que é bem simples, né? A aplicação Flask simplesmente... Command menos, isso. Estou aprendendo. Então aqui, a aplicação bem simples. Importo a classe Flask, crio uma instância da classe, que é a minha aplicação, crio uma função que retorna o que eu quero. Então aqui podia ser HTML, podia ser um string de dados, podia ser qualquer coisa. Digo qual que é a rota que ele vai responder, e aí aqui eu rodo a aplicação. Então é para isso que vai servir o Flask. Algumas coisas básicas sobre o retorno do Flask. Toda função que você rotear, a gente chama de view. Tá? Então, alguns frameworks têm nomenclatura diferente. No Flask, ele não segue nenhum tipo de arquitetura específica. Por exemplo, tem framework que segue MVC, o Django segue MTV, e por aí vai, que é model, view, template, etc. O Flask não segue nenhuma específica, ele deixa você fazer do jeito que você quiser. Mas toda função que está mapeada para uma rota, a gente chama de view, né? Ela que é responsável por entregar o retorno para o browser, né? Para o cliente que chamar. Né? Obviamente que ela não vai entregar direto para o browser, ela vai entregar isso aqui para o servidor de aplicação que estiver rodando, e o servidor de aplicação vai entregar isso para o web server que estiver rodando. Então, são várias camadas aí até chegar no browser. Só que quando a gente roda aqui direto no app run, o Flask já roda um servidor interno dele, que é um servidor do Workzoig, né, que está por baixo dele, que é uma biblioteca bem famosa e bem antiga do Python, que é bem robusta para você fazer desenvolvimento e também só serve para desenvolvimento. Não é dessa forma que a gente vai colocar o sistema no ar, né? A gente tem que usar uma estrutura um pouco mais profissional, né, que aguente um pouco mais a carga. E aí vamos aqui a algumas coisas interessantes sobre a view. Né? Toda view do Flask retorna um objeto chamado response. Né? Então, é a única coisa que o roteador do Workzoig pegou a barra, vai executar essa função e o cara que ele retornou aqui chama response. Tá? É uma classe response. Você pode importar essa classe lá do Flask, ela sempre tem que ser um response. O que acontece quando a gente decora aqui é que ele consegue interceptar no meio desse request, né? Tem um método especial lá que é o dispatch request,
que ele consegue verificar o que foi retornado. E aí ele fala, bom, esse cara aqui não me retornou um response. Ele me retornou um texto, uma string. Eu sei transformar isso em response? Aí ele sabe. Então ele pega essa string, transforma num response e devolve o response para o servidor web que estiver rodando, né? Se eu retornasse aqui um número, sei lá, 12, ele ia olhar aquele número e falar assim, recebi um inteiro. Sei transformar o inteiro em response, né? Aí, provavelmente, nesse caso aqui, ele ia dar um erro e dizer que não consegue serializar um int, né? Eu tenho que retornar uma string, que é a única coisa que ele consegue automaticamente serializar. Mas, se eu quisesse, eu poderia ir lá na classe Flask, que está aqui em cima, né? Implementar nela dentro do esquema de fazer em Python ducktype, em monkeypatch, eu conseguiria, ou até eu poderia estender essa classe e sobrescrever o dispatch dele para fazer com que ele saiba que se o retorno for int, transforme assim, transforme assado. Ou seja, ele te dá abertura para você fazer o que você quiser com esse retorno. Se for o hello, que nem eu falei ali, está aqui, return hello. O que na verdade o Flask vai estar fazendo? Ele vai estar criando um objeto que é uma classe response. Essa classe response, ela vai ter, além do texto ali, né, que sempre vai ser um texto para trafegar na web. Independente do que você está mandando, sempre tem que ser em bytes, né? Então ele vai te mandar os bytes. Ele vai te mandar o tamanho desses bytes, então ele vai contar quantos caracteres tem ali. Ele vai te mandar o código HTTP, né? E ele vai te mandar uma mensagem de erro, caso tenha uma mensagem de erro. Então, isso tudo ele faz automático. Então, é como se ele completasse para a gente aqui, hello, eu estou enviando com código 200. Né? Então, é isso que ele faz no fim das contas. Reparem que eu coloquei uma vírgula aqui, e no Python, quando a gente coloca uma vírgula, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso daqui, criando uma tupla. Né? Então, a tupla tem uma string e o número 200 ali. Tá? Então, se eu salvar agora... ele não fez o reload, né? Então, para eu resolver esse problema do reload, é só eu vir aqui e colocar um use reloader igual a true. Agora sim ele vai começar a usar o reloader. Qual é a diferença do reloader para o debug? O debug é para você conseguir, ao invés de ele mostrar só uma tela branca assim, de erro, ele te mostra o debugger do Ortizoid para você conseguir navegar e faz o reload. Agora, se você usar só o reloader, aí não tem debug, ele simplesmente alterou o arquivo, ele substitui lá. Né? Então, eu vou rodar aqui, beleza, deu na mesma, né? Estou atualizando, tá lá o hello com o mesmo retorno, só que eu incluí aqui um código 200 no final. Né? Que é esse código 200? É o código HTTP. Né? Isso aqui que eu fiz em Python não é tão idiomático. Idiomático a gente, quando faz tupla desse jeito, não usar o parênteses, né? Então quem olha aqui sabe que é uma tupla. Se eu quisesse que isso aqui fosse um 404, not found, era só passar aqui, eu forçar, né? Um 404. Passo aqui o código 404, beleza. Eu já tenho aqui o código de retorno que eu quero. Provavelmente ele já fez o reload, porque eu coloquei o reloader. E na hora que eu rodar, ele vai me retornar aqui a string, né? Só que se eu fizer um inspect aqui, vamos ver se eu sei, em algum lugar aqui eu vou conseguir ver. Tem que dar auto refresh, né? É aqui, Tá vendo aqui o 404, Então tá aqui status code, tá vermelhinho, 404. Então eu consigo controlar o status code HTTP simplesmente passando aqui. É a mesma coisa que se eu importasse lá um objeto response e criasse essa classe aqui, response, passando o body dele é igual isso, e o status code é igual aquilo. Então é um atalho, né, que ele faz. Então ele sempre vai fazer essa conversão para a gente. Por padrão, se eu não passar nada, ele vai usar o 200, né? Digamos que eu quero passar um cabeçalho HTTP diferente, né? Às vezes você tem que passar autenticação. Ou, sei lá, você tem que entregar um X, alguma coisa. Então você passa um dicionário aqui no final e você coloca lá, eu quero X Python Sudeste igual a OK.
né? Então agora tem uma tupla de bytes, código e um dicionário com todos os cabeçalhos HTTP numa tupla, né? Nessa ordem, né? Então é fácil você saber. Se você não passar nada aqui, ele vai usar o cabeçalho HTTP padrão, que é passar lá o content len, né? Que tem o tanto de caracteres que tem. Ele vai passar, não lembro quais são os padrões. Ele passa o padrão. O que você passar aqui, ele vai juntar com o padrão, né? Se ele achar, se você quiser sobrescrever o que está no padrão, user agent, qualquer coisa, você simplesmente passa e ele substitui o que está lá, né? Então, esse aqui é só um detalhe que muita gente não sabe que o Flask faz isso, né? Aqui tem que ser um response. E aí foi uma sacada genial do cara que criou o Flask. Porque imagina, eu importo o Flask ali, eu ia ter que importar uma classe response, aqui, né? Vira aqui, vírgula, response. E aí toda vez que eu quisesse retornar só um hello world, eu teria que vir aqui e retornar response body igual a hello world. Hello. Então, para evitar que você fique escrevendo isso toda hora, isso aqui é legal, porque é didático, né? Você sabe que está retornando objeto response. Mas, não sei se todo mundo sabe, mas o Flask surgiu de uma brincadeira de 1º de abril, né? Então, alguém lançou um framework lá chamado Denied, que era um arquivo só. Não, Denied não, Bottle. O Bottle foi lançado antes do Flask, em 2009. E aí o cara fez uma propaganda assim: framework Python ultra rápido, um arquivo só, você não precisa importar nada. E essa era a propaganda. Aí o cara que criou o Flask, o Armin, ele falou assim: ah, beleza, vou criar um também. Aí ele criou o tal do Denied. O que ele fez? Ele pegou um monte de arquivo, tudo que tem no Flask hoje, a maioria assim, zipou tudo num arquivo zip. Aí ele pegou o arquivo zip, ele decodificou o arquivo zip numa string gigantesca, né, que representa o zip, e colocou num arquivo chamado denied.py. E lá no final, ele colocou o código que descompactava aquele zip e rodava. E aí ele colocou lá um arquivo gigantesco, né, devia ter, sei lá, vários megas, e falou: tá aqui, framework Python, né, super rápido, um arquivo só, você não tem que importar nada, tipo, tudo funciona, né? E aí, quanto mais mágica, melhor. No fim das contas, deu certo, porque a galera começou a baixar, começou a gostar, e aí sim ele falou: ah, então agora eu vou investir nisso, vou criar o Flask. E aí ele fez essas mágicas, né? Ou seja, em vez de eu criar esse objeto, tudo que eu retornar aqui que for texto, automaticamente vai virar um response. Se eu quiser fazer algo diferente, quando que a gente faz algo diferente? Por exemplo, você precisa retornar um XML aqui. E o XML você quer fazer um feed RSS. Aí tem que ter umas coisas diferentes ali no XML. Você pega e cria um response com tudo que você precisa para montar o XML e retorna ele bonitinho para o browser. Não adianta você vir aqui, escrever aqui XML e fazer isso daqui, ó, que é uma string. O browser vai imprimir isso aqui como uma string. Tem que ter os cabeçalhos bonitinhos e tal. Então aí você usa um response. E para você ver que o XML realmente é muito difícil de você usar ele hoje em dia, né? Mas para feed RSS, infelizmente ainda não mudaram o padrão para JSON, né? Porque se você quisesse fazer JSON, você também teria que vir aqui, retornar um response, passar a string do JSON, todos os cabeçalhos e montar um JSON. Como o Flask ele é um framework muito usado para fazer API, o que ele falou? Bom, XML é uma porcaria, então não vou fazer. Mas para o JSON, vai ter um cara aqui chamado JSONify. Então você não precisa mais se preocupar também. Você simplesmente vem aqui, JSONify, e dentro do JSONify você passa aqui um dicionário, não? Com os dados que você quiser lá. E pronto. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente o JSON bonitinho já, com o cabeçalho que a gente precisa, com tudo certinho para a gente poder consumir, sem precisar ficar montando o objeto, porque o cara já sabia que JSON era comum, né, de usar e não o XML. Né? Na verdade, o que esse objeto JSON faz é simplesmente pegar esses dados aqui, fazer umas verificações de segurança, né, de nomenclatura, para ver se é um JSON válido, fazer o parse desse dicionário para JSON, encapsular num response, colocar os cabeçalhos e retornar
para o navegador. Tá? Então, respondendo a pergunta de quem nunca viu o Flask, o que o Flask faz? Simplesmente isso. Você cria rotas e funções e o retorno dessa função vai para o cliente que está consumindo na web. Seja um navegador, seja uma ferramenta de linha de comando, seja outro servidor ou outra API que também fala HTTP. Né? Então, basicamente é isso. Eu vou voltar aqui para o Hello, só para a gente ver mais uma coisinha rápida do Flask, que é o seguinte: as rotas, elas são dinâmicas. Então tem várias maneiras de você escrever uma rota. Por exemplo, eu posso pegar um parâmetro aqui da rota, ó, que é uma variável, e mapear essa variável para algo dentro da minha função. E aí eu consigo fazer isso daqui, né? Hello, name. Né? Então, a gente já transforma essa aplicação numa aplicação mais dinâmica. Se eu ver aqui no barra agora not found, mas se eu passar aqui barra Samuca, ele já responde lá barra Samuca. Né? Então você já consegue capturar aqui o parâmetro que você quiser, simplesmente pela rota. E mais uma vez a rota é mágica. Né? Por padrão ela recebe string sempre. Mas e se eu quisesse pegar um número aqui qualquer? Né? Então eu pego aqui number. Vou receber esse carinha aqui. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar recebendo ele como texto. Né? Então eu posso vir aqui e utilizar os transformadores de rota. Então eu posso pegar aqui um int, um float, e por aí vai. Tem vários tipos. Se não tiver nenhum que me serve, eu ainda posso customizar e criar um meu. Né? Que sei lá, o cara passa aqui um código e esse negócio vai lá no meu banco de dados buscar alguma coisa. Não façam isso, mas dá para você fazer. Né? O cara passa o código do produto aqui e já na própria rota você já processa tudo. Você pode, se você quiser. Né? A própria rota ter lógica não é indicado, mas você pode. Ou seja, ele é bem aberto para isso, mas por padrão ele tenta ser inteligente. Né? Então ele segue a convenção sobre configuração. Né? Ele tem uma convenção que trabalho com texto e eu sempre vou entender texto. Qualquer coisa contrária que você me passar, você tem que especificar bem certinho para mim. Bom, mais uma coisa importante para quem nunca viu o Flask e trabalha com web, é o seguinte: se eu quiser passar aqueles parâmetros de query string, né? Então, se eu quiser passar aqui, ó, localhost 5000, tá aqui not found, aí eu passo aqui barra pse. Acho que eu fiz alguma besteira aqui, né? Aqui ó, o number, ó. Eu tirei lá de cima e esqueci de tirar dali. Beleza. Beleza, tá aí. Se eu quiser passar aqui um ano, sei lá, ano igual a 2018. Estou passando lá em cima e eu quero capturar isso lá dentro da minha função, da minha view, né? Normalmente, em frameworks, por exemplo, se você pegar o próprio Django, se você pegar, acho que o CherryPy, que a gente teve palestra aqui, você precisa montar um objeto de request. Né? Você vai ter que vir aqui, importar o seu objeto de request, criar uma classe e mapear ela para ela conseguir ir lá e ler, entender aqueles parâmetros ali. Porque esses parâmetros, eles não são passados para o Flask. Esses parâmetros são passados para o servidor web. Né, o Apache. E o servidor web vai passar isso daí para o servidor de aplicação. Né? E o servidor de aplicação, por sua vez, tem que passar isso para o Flask. Né? Como é que o Flask recebe esse negócio? Então, mais uma vez, o cara foi esperto. Para você não ter que ficar montando um objeto de request, passando todos os parâmetros, às vezes tem que passar até o socket onde o servidor está, tem alguns frameworks que são complicados. Ele simplesmente usou um negócio meio polêmico, que se chama thread locals. Né? Que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Eu já explico qual é o lado ruim. O lado bom é que a gente não precisa fazer nada. Simplesmente vai ali, traz o request. E aí eu venho aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, mostrar aqui o ano que eu mandei lá, eu venho aqui e faço assim, ó, request.args.get e aqui dentro eu coloco aqui a palavra ano. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Opa. Dá para ler. Tá lá. Tá, então reparem que eu simplesmente importei o request. Aqui dentro ele já vai estar todo montadinho para mim. Aqui eu simplesmente, dentro da própria string,
eu posso vir aqui e dar um get aqui na palavra ano, que ele já vai conseguir extrair, né, esse valor que eu passei aqui para o web server. Né? Então tá lá, Python Sudeste 2018, e eu vou dar uma notícia nova para vocês aqui, ó. Já vou colocar o Samuca na roda, ó, Python Brasil em São Paulo em 2020, né? Põe a data já, né? Ano, data, local, preço do ingresso. Bom, então isso aqui ficou fácil, né? Eu tenho um request ali, simplesmente chamo ele aqui dentro e ele já sabe o que tem dentro dele. Mas o que acontece se eu tiver outra função aqui embaixo? Ó, app.route, vou colocar outro nome aqui, barra, sei lá, página 2, que eu estou sem criatividade. Então eu tenho outra função, e digamos que dentro dessa função eu quero dar um return aqui no request.args.get ano, certo? Então eu tenho duas funções, as duas estão usando o objeto request, né? Como é que não dá um conflito, né? Como é que, por exemplo, eu posso ter alguém chamando essa URL aqui e eu posso essa daqui ter sendo chamada ao mesmo tempo? Dentro desse contexto é o mesmo objeto request que está sendo chamado, né? Então aí que entra o tal do thread locals, né? O thread locals ele isola esse objeto request para cada thread, né? Então quando você faz um request aqui, tipo, dou o refresh aqui, fiz um request, eu tenho uma thread rodando, né, que foi quem processou aquele request ali. E aquele objeto request ele é isolado dentro daquela thread. Se eu chamo outra página, é isolado dentro daquela thread. E assim por diante. Né? Então, é por isso que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Se eu vier aqui e chamar a outra página 2 passando um parâmetro, eu não vou ter conflito. Tá lá. Ele retorna para mim o que eu passei lá, porque está isolado dentro do thread locals, tá? Antes de eu entrar no próximo item que eu quero falar aqui, só para falar o seguinte, o thread locals ele é muito legal, porque a gente pode usar o request, a gente pode usar um objeto chamado G, não sei se quem trabalha com Flask está acostumado a usar esse objeto, que o G é de global, é para você conseguir trocar informações, né, dentro do mesmo request. Você tem várias funções no seu aplicativo. E em vez de você ficar passando parâmetro para várias funções, você tem um objeto global. Tudo que você fizer lá, por exemplo, se aqui dentro eu fizer assim, g.a igual a 1, e em outra função eu acesso, é como se fosse uma session. Né? Só que ela é protegida dentro do thread, só daquela thread. Não é dentro daquela sessão, é só dentro daquele request. Né? Então esse objeto G também é do thread locals. A gente tem o próprio objeto de session, né? Que para a gente gerenciar a sessão, login, essas coisas, também está dentro de thread local. Basicamente esses três, né? Então, a mão na roda, a gente programa facilmente, não fica recriando a cada vez que vai usar esses objetos. O problema é que a gente paga o preço disso. Qual que é o preço disso? O Flask não consegue ser um framework que dá request não bloqueante. Então, você não consegue entregar coisas assíncronas. Você não consegue vir aqui, que nem agora a gente tem um async await, né? Você não consegue vir aqui e fazer um async def e dar um return await de alguma coisa. Porque você tem o thread local bloqueando, então você não tem condições de fazer isso. E provavelmente isso não vai mudar. Né? Então, isso não é um grande problema, porque no fim das contas, quem resolve esse problema para a gente é o servidor de aplicação. É o GUnicorn, é o Greenlet, é o WSGI. Na hora que você faz o deploy lá, tem aqueles New Relic, acho que o pessoal estava aqui a hora que o rapaz mostrou o New Relic, ele vai mostrar para você, você vai otimizar tudo no lado do servidor, você nem vai tocar no Flask, né? Mas se você precisar, existe um cara chamado Scenic, que essa aplicação que eu escrevi aqui, ó, você simplesmente vai fazer assim, ó, from Scenic, import Scenic as Flask. Pronto, tá feito. Acabou. Você escreveu uma linha de código, pronto, sua aplicação virou uma aplicação assíncrona, né? O Scenic é um fork, mais ou menos assim, inspirado no Flask, só que ele implementa o paradigma assíncrono, né? Aí você consegue vir aqui e fazer async def, retornar uns features aí, umas coisas bem malucas. Só fazendo isso daqui, né? Então, é legal porque aprendeu um, você já sabe fazer no outro, tranquilamente.
Provavelmente você não vai precisar, porque você vai resolver a parada de assíncrono usando um gerenciador de fila, tipo Celery, ou usando um GUnicorn, que ele vai criar vários processos ali para você, vários greenlets lá e vai entregar o resultado. Bom, agora falando sobre algumas dicas de arquitetura de Flask, que são bem comuns. Deixa eu apagar essas linhas aqui, só para não atrapalhar. Eita, o delete aqui é backspace. Tá errado isso. Padrão Mac, né? Beleza, tudo bem. Aqui tá bom, é só para eu apagar aqui o... Tá bom aqui. Então, só para voltar do jeito que estava, a gente fica só com o Samuka. E vamos falar aqui dos problemas comuns, né? Eu ainda tenho 10 minutos, né? Não dá tempo. Tem mais? Então tá bom. Alguns problemas comuns ao desenvolver uma aplicação Flask que, assim, é até que fácil de resolver, mas todo mundo que começar a mexer vai cair nesse problema, certo? Então, ó, vocês viram que eu tenho aqui uma instância de app, certo? E aqui eu tenho uma view onde eu estou decorando com o objeto app. Eu preciso app para poder fazer esse decorator ali, para que ele funcione. Eu tenho que ter uma referência para ele. Só que, obviamente, eu vou começar a crescer. Eu vou ter 20, 30, 40, 50 funções aqui, cada uma com uma rota diferente, né? Falta 10 agora. Aí eu vou ter uma rota diferente para cada função e vai ficar enorme esse arquivo, né? E não é tão legal assim ter um aplicativo num arquivo só. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a criar outros arquivos separados desse para eu poder colocar as minhas coisas, né? Então, digamos que essa view aqui, eu não vou ter mais ela aqui, eu vou ser bem burro, porque eu vou apagar, em vez de usar Vou apagar, então olha aqui, a minha aplicação por enquanto tem só o app.py. Eu vou vir aqui e vou criar um views.py. Beleza, tranquilo, né? O que eu faço agora para eu criar aquela mesma view? From app, import app. Ficou meio feio isso, mas funciona. Então, do arquivo app, importo o objeto app, venho aqui, app.route barra. Agora eu não vou colocar nada demais aqui, só vou dar um return hello. Então está aqui uma view. E aqui embaixo eu vou fazendo várias outras views em módulos, arquivos diferentes, tudo bem. Então, beleza. Problema de modularizar o aplicativo está resolvido. Agora eu tenho 2 arquivos, né? Aí, beleza. Aqui... Vou rodar, né? Aqui no barra. Pô, URL not found. Por que ele não achou o URL? Né? Primeiro, porque aqui no arquivo app, eu não linkei os 2 arquivos. Eu não disse pro app onde estão as views, né? E eu tenho um arquivo de views que ninguém conhece. Tá lá, ó, arquivo de views. Ninguém executou ele. Eu preciso que ele execute, tendo a instância de app, para que as coisas sejam registradas dentro do Flask. Aí, o que é o mais comum de você pensar? Bom, se dentro do views eu criei lá, eu importei o app, e agora eu fiz um decorator aqui em cima, é simples, eu vou lá no app, né? Vou vir aqui e vou importar. From views, import asterisco. Tudo que for função que tem lá, eu importo para cá, né? Ou eu posso até ser mais bonitinho, falar from views, import hello. Trago para cá a função hello, salvo, né? E aí eu vou lá para o meu terminal e pronto, deu um pau. Cannot import name hello. Pô, por que eu não consigo importar o name hello, né? E você vai ficar nisso daqui, cara, horas. Você vai olhar para esse erro aqui e você vai falar assim, peraí, deixa eu ir lá no arquivo. Aí você vai no arquivo views. Pô, a função hello tá lá. Deixa eu ir aqui no arquivo app. From views import hello. Poxa, tá lá, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado. E aí você vem aqui e olha o erro, né? Que deu no terminal, né? Se você tentar rodar de novo.
Ele só fala para você, olha, não pode importar, cannot import name hello. Ele não fala mais nada, ele não dá detalhe nenhum. Só fala que ele não pode importar aquele nome. E você vai ficar... Aí você vai tentar debugar, você fala, beleza, vou debugar esse negócio aqui. Então, eu não vou mais importar essa função. Acho que é essa função que está com problema, né? Você pensa, não vou mais importar ela. Tira ela daí. Vou importar outra função. Aí, você pega um dado qualquer lá do views, ó, from views import foo. Sei lá. Aí você vai lá no views... Tira tudo que você tinha lá, né? Porque você está debugando, você só quer ver se o Python não está louco, né? Você vai lá e cria lá foo igual a bar. Dá um enter. Vai lá e roda. Poxa, rodou. Por que eu consigo importar o foo, mas eu não consigo importar o hello? Né? E você vai ficar nisso. Isso, todo mundo que trabalha com Flask cai nesse problema, fica horas e desiste de usar o Flask, né? Aí... Vamos entender o que aconteceu, né? Então, volta aqui o código como estava. O problema disso daqui é import circular, né? Ou seja, qual que é a ordem que o Python vai fazer as coisas aqui? Quando eu rodar aqui python app.py, ele primeiro vai rodar, deixa eu apagar aqui, esse arquivo, o app.py. E aí, nessa linha, ele vai falar, opa, tá mandando importar um módulo aqui, views. Né? Então, antes até dele pegar o objeto hello, ele tem que carregar o módulo view. Ele tem que executar as linhas do módulo view, trazer tudo aquilo para dentro do sysmodules, e aí sim te dá o objeto de lá de dentro que chama hello. Aí ele fala, beleza, então eu vou rodar o módulo views. Aí ele vai no módulo views e está lá. From app, import app. Só que o app não terminou de ser executado ainda. Entendeu? Ou seja, o app não existe ainda, porque ele parou aqui. Né? Então ele parou de executar aqui. Esse arquivo está pedindo o app que está aqui embaixo. É tipo um deadlock. Né? Ou seja, é a definição de deadlock. Uma coisa que depende da outra, mas ela fica locada. Né? Então, como o Python tem um lance de recursão máxima, no lance do import, ele vai tentar fazer isso um pouco e de repente vai falar, olha, não consegui achar o objeto. E a mensagem, infelizmente, não é clara, né? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Tem duas formas da gente resolver. Eu tenho 5 minutos, talvez eu consiga mostrar uma só. Né? A primeira forma de resolver isso é o seguinte, vamos lá no app, tirar daqui o negócio que eu tinha feito aqui, e aí eu vou continuar importando aqui a função hello, numa boa. Tá lá, importa a função hello, salvo, porque eu tenho uma view chamada hello, então eu vou usar ela. Agora eu vou aqui no views. Bom, se na hora que eu começo eu não tenho o app, eu não posso usar o app, então eu não vou usar ele. Eu tiro o app daqui, esqueço que ele existe, não vou poder referenciar ele aqui, e vou criar simplesmente a função pura. Tá? Então daqui a função pura, não tem por que dar erro agora, né? Então eu vou lá, executo, beleza, funcionou, não deu problema nenhum, eu simplesmente não usei o decorator. Simplesmente também não funcionou, porque o Flask não sabe dessa rota. E aí o que você faz? Ao invés de querer usar o decorator simplesmente porque é bonitinho e é cool e é legal para você deixar o seu código mais avançado, né? O pessoal vai lá olhar e falar, ó, o cara usou o decorator. Você simplesmente usa o Flask no modo imperativo. Você vem aqui, app.add url rule, e aí você passa diretamente para esse método a função que você quer adicionar. Então eu vou adicionar para o barra uma view func, que é a hello. Então essa linha aqui é a mesma que essa daqui, ó, app.route barra. Se eu passar app.route barra em cima da função hello, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, app.add url rule, passo barra e passo qualquer função que ele vai chamar. Todo parâmetro que aqui embaixo aceita, aqui em cima também aceita, né? Então eu salvo, se eu não errei nada vai funcionar, e agora a gente vai ter resolvido o problema de circular import com o projeto separado. Tá? É um jeito legal de resolver porque você não fica preso, né? Inclusive até melhor, você pode usar a regular expression aqui, você pode criar um dicionário de rotas e sair fazendo um loop. Sei lá, eu tenho um arquivo chamado rotas.json.
Minhas rotas estão todas lá bonitinhas, o nome das funções. Faço um loop nela e saio fazendo add URL rule nele e vai funcionar numa boa. Então, esse aqui é um dos jeitos. Quanto tempo tem ainda? 2 minutos? Tá. Bom, o outro jeito de fazer... mas eu quero usar o decorator, eu preciso usar o decorator, né? Tenho necessidade de usar o decorator. Legal, também funciona. Outro jeito de fazer é o seguinte, esquece essas duas linhas aqui e a gente começa a usar o factory, né? O que é o padrão de factory? Ao invés de eu importar do arquivo de views a função hello, eu vou importar do arquivo de views uma função que eu vou dar o nome de configure. Eu costumo usar esse nome configure porque o criador do Flask usa, a galera toda usa, meio que padrão, né? Então eu comecei a usar o nome configure. Então eu sei que eu tenho um arquivo cheio de views, ou cheio de extensões, ou cheio de plugins, e lá dentro tem uma função chamada configure. Por padrão, essa função configure, ela recebe uma instância de app, né? Então eu venho aqui e simplesmente faço assim, ó, configure app. Estou repassando o app para essa função. Se eu tiver muitos configures, tipo, eu vou ter um de extensão, um de configuração, aí eu prefiro já vir aqui e fazer assim direto, ó. Import views, import views, e aqui eu digo views.configure e passo o app para dentro. Aí aqui embaixo eu vou ter extensions.configure, passo o app de novo lá para dentro. E assim vai indo. Você vai tendo várias funções que são as chamadas factories. E agora é só você ir lá implementar essa função, né? Que vocês vão ver que ela é bem simples. Eu tenho aqui essa função e o que eu gostaria de fazer é um app.root barra nela, para ser o jeito padrão. Ao invés de eu importar o app aqui, eu crio uma função de primeiro nível, de primeira classe chamada configure, que recebe o app. Como o Python permite que a gente tenha closures, essa função aqui ganha um escopo a mais. 1, 2, 3, 4, para ninguém bater em mim. E pronto, está resolvido. Quando eu chamar a função configure, eu vou passar para ela uma instância do app, ela vai executar e eu posso referenciar ela mesma. Usar todos os métodos, todos os decorators e todas as coisas que ela tem lá dentro. E aí aqui embaixo, eu posso sair colocando mais funções dentro dessa e chamando. Eu posso usar isso para registrar templates, registrar qualquer coisa que o Flask fornece através de decorator, eu posso usar dessa maneira, né? Template filters e por aí vai. Então agora eu salvo e aí agora funcionou, rodou, funcionou do mesmo jeito. Então esse aqui também é um jeito legal de resolver. Eu gosto mais de resolver desse jeito, porque simplesmente o app fica mais bonito, né? Eu tenho agora um views configure, extensions configure, plugins configure, security configure. Cada coisa está num módulo separado, cada um recebe a extensão de Flask. E o melhor, esse cara aqui a gente muda para create app. E ao invés da gente criar a extensão aqui direto, a gente dá um return no Flask, né? Que é uma outra coisa boa de fazer no modo de factories do Flask. Aí aqui eu faço um app igual a create app, né? Aí você fala, por que você fez isso? Isso é besteira. Mas se em algum outro lugar do projeto eu precisar criar um app, eu simplesmente importo essa função. Como essa função não está fazendo, no corpo do meu arquivo eu não estou fazendo nada, eu consigo importar sem dar problema de circular import e consigo criar várias instâncias. Se eu estiver escrevendo um teste, eu preciso de um app para o teste. Eu importo o create app, dou um create app. Dentro do create app eu já chamo essas funções aqui de configure, né? Tudo dentro dele, para que quando ele me devolver já entregue o app todo pronto, todo configurado. Pode ser dinâmico, eu posso passar parâmetro e falar assim, ó, configure apenas com as views e com as extensões. Ou sem as extensões, ou seja, você vai deixando a coisa cada vez mais dinâmica, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Na verdade, foi tudo de improviso, porque eu não preparei nada. E acho que acabou o tempo. Aí agora, se alguém tiver alguma dúvida... Perguntas? Já tem uma pergunta. Você tem que usar o from Flask import current app? Sim.
Isso daí, Fica bem organizado também. quando isso você faz, porque é o seguinte, tem um outro problema que é... Deixa eu ver se eu consigo demonstrar esse problema aqui. São 10 minutos para a pergunta, né? 5? Beleza. Então o problema é o seguinte, o Flask tem um shell, que é mais ou menos tipo um shell para você testar as coisas, ou para você criar comandos seus. Você quer um comando que inicia o seu banco de dados, ou que, sei lá, que faz qualquer coisa, adiciona um usuário. Você vai ter aqui, você vai chamar Flask add user. Vai passar o nome do usuário, ele vai inserir no banco de dados para você. Flask initDB, ele cria um banco de dados. Né? Então o Flask ele tem uma linha de comando, né, que você pode chamar. Então ele está dizendo para mim, ó, que ele não achou o app, né? Porque eu preciso dizer para ele qual é o app. Então vem aqui, export Flask app igual app.py. Então disse para ele aonde está o app.py. Se eu rodar Flask agora, simplesmente rodando Flask ele já executa, né? Aí uma coisa legal que ele tem é o shell. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó, Flask shell. Ah, tem um detalhe. O Flask shell, funcionou. Beleza, tá aqui. Então dentro do Flask shell tem uma instância do app para eu poder brincar com ela, né? Tem coisas que se eu fizer, ele vai dizer para mim assim, você não está dentro de um contexto de request, né? E aí eu tenho que usar ferramentas como, por exemplo, o Current App, né? Tipo, eu posso ter, por exemplo, até mais de uma aplicação dentro do mesmo projeto, uma app e um API. Então eu quero saber qual que é a aplicação daquele request, né? Aí você consegue fazer from Flask, import Current App. Aqui ele vai dizer que eu não estou num... Não, ele até deixou. Tá aqui, ó. Current App. Tipo, ele é uma referência para o próprio app. Só que ele já resolve para você assim... Em teoria, o app só vai existir, só vai poder ser referenciado e os objetos de request, session, ser usado se alguém fez um request, né? Alguém foi lá e pediu aquele request, ele preparou tudo aquilo. Caso você não tenha um request, você quer criar uma função simplesmente para sair fazendo as coisas para você, aí você vai precisar emular o request. Aí você pode usar o Current App e tem um negócio que é o app. Aqui não é Python, né? É app. Test context. Não. App. Eu esqueci o nome do negócio. Caramba. App. Test context. Não é isso, eu esqueci o nome, mas enfim. Tem um objeto aqui, que tudo que eu colocar dentro desse contexto, ele vai emular para mim como se fosse um request, né? É que eu realmente esqueci o nome do carinha, esse aqui não é o IPython. No IPython daria um ponto e ele já apareceria. Mas aí, por exemplo, eu quero testar como se alguém estivesse acessando. Eu vou chamar essa função aí que eu esqueci o nome e vou passar, ó, eu quero fazer um teste como se alguém tivesse chamado _name_1. Né? Aí aqui dentro é como se a pessoa tivesse chamado aquela URL e aí eu tenho acesso a esses objetos aí. Mais ou menos isso. É isso? Mais perguntas? Não? Beleza. Estava fazendo uma aplicação Flask e eu tinha uma API e tem um aplicativo. Eu botasse no site e eu tinha só a API. E aí eu importei, primeiro eu peguei, eu criei o app e depois de criar o app eu importei o build e importei o API. Dá certo isso? Você criou um app, Eu criei tipo no primeiro init com o pai. você criou o app igual a Flask, e a API igual a Flask. Duas instâncias. Então, só uma. Só uma instância? Isso é errado. Não, você pode, por exemplo, dentro de uma única instância, você ter rotas que são para um site normal, templates, e rotas que vão entregar API, que são /API. Aí você tem uma instância só que responde as duas coisas, isso tudo bem. Eu criei o aplicativo e depois embaixo eu importei o views e embaixo eu importei O API. Entendi. E aí a única coisa que difere a API do site, digamos assim, do aplicativo, é a URL. Um é /API e os outros não. Normal, tranquilo. Comecei a ter problemas aqui, agora eu não consigo explicar por que
Assim, às vezes acontece isso. O que acontece muito é assim, às vezes você quer fazer, que nem o New Relic, que o rapaz mostrou aqui, para você saber debugar ali exatamente de onde está vindo o problema. Se tiver tudo num app só, vai ficar meio complicado. Então, geralmente, você pode pegar e, ao invés de você criar uma única instância aqui do Flask, né, que nem eu tinha feito aqui, eu fiz app igual a Flask. Opa, estou digitando tudo errado. Mas, enfim, cria uma instância aqui do Flask. Aí eu tenho um que é API igual a outra instância do Flask. Então, eu tenho dois objetos. Nesse eu registro tudo que é aplicação, que vai ter template, e nesse tudo que está me retornando JSON, por exemplo. Na hora de servir, ao invés de eu dar um app.run aqui, eu vou ter que usar um middleware. Então você vai fazer lá do próprio Flask, tem um caminho, que eu não vou lembrar agora de cabeça, e eu não estou no Visual Studio Code, que completa tudo para mim, então não vou saber. Mas você vai importar um dispatch middleware. Ao invés de eu usar o run aqui, eu vou criar uma instância, eu vou fazer assim, app igual a dispatch middleware. Aí eu passo aqui os parâmetros e digo que app é igual a app, API igual a API, e aí ele vai juntando vários apps num só. Aí vai ser um único endereço HTTP, respondendo em vários apps diferentes. O legal do Dispatch Middleware é que eu posso ter numa única URL um aplicativo Flask, um aplicativo CherryPy, um aplicativo Django. Se você usar aquele DJ, sabe, que é um Django minificado, você consegue rotear numa única URL. Se o cara chamar /Flask, quem responde é o WSGI do Flask. Se chamar /outra coisa, quem responde é o WCGI de outra coisa. Tudo pelo Dispatch Middleware do Workzoid. Também funciona. Então, esse é um jeito legal para você ter mais controle. Uma hora, se você quiser trocar, você mata uma API e troca para outra, não fica tudo junto. Beleza? Valeu, Gano. Acabou? Valeu.